Salve, rapaziada. Existe um assunto, ele é um clichê moderno, porque ele está ancorado nessa visão meio coaching da vida, que relaciona a influência das pessoas que estão à nossa volta, no nosso cotidiano e nas decisões que nós tomamos. E por vezes a gente, por ter um pouquinho de raiva de coach, e isso tudo se justifica bastante, a gente acaba se esquecendo de que existe um fundo de verdade. E eu separei aqui 6 pontos interessantes que eu estava lendo sobre a influência que as pessoas causam à nossa volta. Isso veio até mim depois de uma reflexão sobre alguns hábitos que eu tenho incorporado, que não tem a ver com a minha percepção de mundo, e sim com a visão que as pessoas que estão à minha volta foram moldando dentro de mim, da minha percepção da realidade. Uma delas passa pela minha relação com o esporte, porque eu sempre fui um cara com uma tendência muito forte de sedentarismo, a não ser quando eu jogava bola na infância e na adolescência. E recentemente eu revi tudo isso de acordo com uma influência pessoal, que é uma pessoa que é importante para mim, e também a minha relação com alguns elementos da cultura pop, que por ser uma pessoa influenciada por certos elementos culturais, eu acabei tomando isso como uma forma de luto, como algo que não me levava, e eu percebi como isso é uma bobagem, na verdade. O primeiro ponto que eu vou elencar aqui para vocês, sobre a influência psicológica de quem está à nossa volta, é o ponto da conformidade. Segundo o que eu anotei aqui, diz o seguinte: a conformidade nada mais é do que uma tendência de nós se ajustarmos às opiniões do meio e os comportamentos de um grupo. E isso pode ser algo bom ou algo ruim. Se você estiver com 5 pessoas incríveis, 10 pessoas incríveis, você vai se tornar racista ou a 11ª pessoa incrível. Mas se você estiver cercado de idiotas, o mesmo pode acontecer. O segundo ponto é o ponto da obediência. Seguir ordens ou instruções de figuras de autoridade mesmo contra as nossas convicções. Um grupo normalmente ele se norteia sobre uma figura centralizadora. Se você for parar para perceber, um grupo que tenha 2 ou mais pessoas, você sempre vai ter uma figura que segue outra figura que é seguida, e isso vai seguindo uma espécie de órbita daquele grupo. E isso pode mudar, é uma hierarquia meio animalista que muda com o tempo. O terceiro ponto é o elemento da persuasão, na qual uma mudança de atitude ou crença através da argumentação ou da mensagem ou influência direta ou indireta. Você pode mudar a sua opinião sobre desde um fast food, se você gosta mais de um Big Mac ou do Burger King, ou você pode mudar a sua opinião sobre religião. Existem N casos de pessoas que se converteram à religião pela influência dos seus amigos ou se afastaram da religião que ela nasceu naquele contexto, mas com o tempo o meio dela não validava aquela percepção da vida, do mundo. O quarto ponto é um ponto que todo mundo meio que passa por isso, que é o ponto das normas sociais, que são aquelas regras implícitas ou explícitas que nos orientam como nós devemos agir em diferentes contextos. Será que o seu grupo curte usar um boné? Será que ele curte usar um brinco? Será que ele gosta de uma tatuagem? Ou será que vocês são mais conservadores, mais fechados? Ou será que o seu grupo é assim e você está se comportando da forma como ele diz que você se comporte e no fundo você não é nada disso? Fica a questão. O quinto ponto é o ponto da comparação social. Nós normalmente avaliamos as nossas habilidades, conquistas e opiniões em relação a esse meio. E isso pode gerar tanto uma motivação quando a gente se inspira em alguém, ou uma frustração quando a gente se sente inferior. Existem meios que eles até são positivos do ponto de vista de serem pessoas que elas podem vir a te levar. Mas se essas pessoas se utilizam você de escada para a validação do ego delas, isso pode acabar diminuindo você por essa questão comparativa. E na área das redes, em que a gente vive toda hora se comparando com os outros, isso é ainda mais intensificado. Porque a gente não precisa estar com uma pessoa aqui na nossa frente, interagindo com ela, abraçando, falando, para que isso tenha algum nível de influência sobre a gente. Basta a gente olhar rolando o feed daqueles nossos amigos, daquelas pessoas que circundam no nosso meio, para que a gente se compare. Nossa, hoje o fulano tá de novo fazendo aquela viagem incrível. Nossa, que relacionamento interessante. E quando você começa a se comparar com isso, principalmente com pessoas que estão no seu rol de proximidade, isso pode gerar um caráter ansiolítico, uma ansiedade social, e isso pode minar a sua energia vital, que é o que tem acontecido com milhares, milhões de pessoas pelo mundo, principalmente, como eu vou repetir, nessa era de comparação das redes. E o sexto ponto, que é um ponto muito importante, que mexe fundamentalmente com a nossa psique e percepção de valor no mundo, que é a questão do apoio emocional e a validação.
O suporte de amigos, familiares, colegas, ele influencia diretamente no nosso bem-estar psicológico. Existe até um estudo famosíssimo da Universidade de Harvard que ele tentava entender o que é a felicidade e tentando metrificar isso não de uma forma meramente quantitativa, mas acompanhando ao longo de uma vida um espectro diferente de N pessoas, desde PhDs a pessoas que tinham trabalhos manuais e braçais, de todos os espectros sociais, religiões, etnias, e todas as pessoas foi possível constatar que o fator primordial para se chegar ao que nós chamamos de felicidade é a qualidade do envolvimento emocional das relações que essas pessoas cultivam ao longo da vida. Ou seja, primordial o cultivar dos afetos em meios que nos validem, nos reforcem, nos confrontem, mas ao mesmo tempo eles sejam simplesmente lugares em que nós possamos ancorar as nossas emoções. Que a amizade, ela passe desse âmbito da performance, desse âmbito de eu precisar estar somente perto de pessoas que complementam aquilo que eu já sou hoje, mas que ela seja uma ponte relacional para uma completude, para algo orgânico. Você começa a perceber essa nuance de organicidade, essa questão da fluidez. E isso é algo intrinsecamente humano. É essa capacidade de você caminhar com pessoas ao longo da vida, por mais que vocês passem por processos que mudem a sua visão e mudem a sua percepção do todo, mas que você consiga carregar essas relações pelo maior tempo possível para que vocês consigam coexistir, fazendo um bem emocional que valide uns a existência dos outros. Então, retomando os pontos do início ao fim: conformidade, obediência, persuasão, normas sociais, comparação social e, por último, o apoio emocional e o afeto que nasce das amizades. Pessoal, isso é de suma importância para que a gente perceba o nosso lugar no mundo e entenda também a dinâmica do nosso comportamento. Porque à medida que nós percebemos que nós não estamos isolados no mundo, que nós existimos em meio ao que está nos circuncidando, e o poder de influência daquilo que está próximo a nós é ainda mais revelador sobre quem nós somos e quem nós queremos ser, nós começamos a dar a devida importância para o poder das relações e das pessoas que estão no nosso círculo pessoal. É isso.